Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, eu sou Jennifer Turci e hoje é sexta-feira, 4 de abril de 2025 e sejam muito bem-vindos à Rádio Entre Nós, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou o David Santos, um dos participantes aqui e hoje vou ser apresentador para vocês, junto com a Jennifer. E vamos falar um pouquinho sobre o futuro do mundo e também para vocês que esperam se aposentar, algumas coisas que vocês podem fazer. Muito bem, e eu imagino que bastante gente tem curiosidade sobre esse assunto, o que é uma oportunidade para a gente conseguir ter uma conversa maior e uma maior dimensão desse conteúdo. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Você já ouviu falar no prêmio ABAG de jornalismo? Se ainda não, presta atenção. Esse prêmio é uma grande oportunidade para estudantes de jornalismo que querem se aprofundar no agronegócio, participar de palestras, visitas técnicas e ainda concorrer a um dos reconhecimentos mais importantes da área. E tem mais, os vencedores garantem uma viagem com tudo pago, incluindo hospedagem e alimentação. Quer participar? Basta ir ao prédio RW e conferir o pôster dentro dos elevadores para fazer a sua inscrição. E o melhor, ainda vale como horas complementares, então não fica de fora. Música brasileira da melhor qualidade aqui dentro do Mackenzie. No dia 29, às 18 horas, 29 de março, no auditório da Escola Americana, vamos ter um recital do Centro de Música Brasileira, com nomes como Maria Rodrigues, Gustavo Surian, e a entrada é gratuita, então já pode marcar na sua agenda. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os alunos já têm um caminho certo para um futuro glorioso no mercado de trabalho. Mas e quando for a nossa vez de parar de trabalhar? O que a gente deve fazer e como que a gente deve se preparar para isso? Doutora Eleusa, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouquinho sobre você e um pouquinho do que você tem de bom. Eita! Falar o que eu tenho de bom, é? Geralmente a gente só olha para aquilo que a gente não tem de bom, né? Então, mas vamos lá. Eu sei que eu sou uma ótima previdenciarista, ótima mãe. O que eu tenho de bom, né? Mãe, esposa. E o que eu acho que melhor é que eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas. Perfeito. E você é formada em Direito, né? Certo? E você foi mais para essa parte do direito previdenciário, é isso? Foi isso. Isso. Explica pra gente, por que direito previdenciário? Então, quando eu fiz a faculdade de Direito, não tinha no meu curso, não tinha o direito previdenciário. Mas uns 2 colegas advogados, que eu estava estagiando com eles, me falaram assim, vamos estudar um negócio que ninguém faz aqui na nossa cidade. Eu morava no interior de Minas Gerais. Vamos começar a estudar esse negócio aqui, que não tem nenhum advogado especializado. Eu ainda estava fazendo a faculdade. E aí a gente começou a estudar esse negócio, que era a Previdência. Nós íamos, nos dias que eu não tinha aula, que eu estudava numa cidade, ficava 150 quilômetros da cidade que eu morava, ia todos os dias. Mas como eu tinha buracos na minha grade, tinha dias que eu não tinha aula, a gente ia para essa cidade, andar esses 150 quilômetros para assistir uma televisão, que eram as aulas que a gente assistia de Previdência. E aí, quando eu conheci a matéria previdenciária, eu me apaixonei, porque assim, surgiu a oportunidade de ajudar as pessoas. E uma das primeiras situações foi uma senhorinha que ela não tinha o que comer. Ela não tinha um pacote de arroz. Nós fizemos uma vaquinha lá, compramos um pacote de arroz para ela. E o dia que conseguiu o benefício dela, eu descobri lá uma falha que ela tinha pedido o benefício sozinha. E eu consegui descobrir a falha e consegui o benefício para ela. Ela já estava aqui em São Paulo. Ela me ligou chorando, falando... Ai, meu Deus, não posso falar disso.
Ela me ligou chorando, falando: olha, hoje eu posso comprar o pacote de arroz. E estou indo comprar meu pacote de arroz. E vou chamar meus netos para comer o arroz que eu estou pagando com o meu benefício. E aí fui cada dia mais apaixonando pelo direito previdenciário. Legal. Nossa, deve ser muito forte para você falar disso, né? Porque, nossa, eu imagino como que deve ser. É muito emocionante, apesar de ser uma pessoa já com a idade, assim, tava buscando já a previdência. Mas lá no começo, que idade que é boa, ideal pra gente começar a fazer a previdência, planejar essas coisas? Então, não tem uma idade que é boa. Eu falo sempre, assim, que quando você faz 16 anos, penso eu, e batalho bastante, faço bastante palestra pelo Brasil, para que a pessoa, aos 16 anos, já comece a pensar na previdência. Já comece a pagar o INSS. Nós estamos falando aqui da previdência, né, geral, do regime geral, que é o INSS. E temos sofrido um desincentivo muito grande para os jovens, até mesmo para as pessoas que já estão na minha idade ou mais velhas, para não pagar o INSS. Só que, assim, o seguro mais garantido que nós temos no Brasil é a previdência, é o INSS. Tem vários outros tipos de previdência complementar, né, previdência privada, que eu concordo e sempre quando eu faço um planejamento previdenciário, eu indico para meus clientes, olha, além de pagar o INSS, faz a sua outros tipos de forma de você ter um valor lá na frente. Mas a partir dos 16 anos, já é o momento que você, né, se tem ali um valor que pode disponibilizar, já deve pagar o INSS. Eu acho que eu tô atrasada. Eu acho que eu tô um pouquinho atrasada. Eu também. Mas por que você acha que tem esse desincentivo, assim, aos jovens? Porque nós tivemos, ao longo da nossa história com a Previdência, nós tivemos muitas mudanças. E essas mudanças, eu costumo falar assim, que elas foram mudanças para nos afastar da Previdência. Mudança para dificultar cada vez mais, né? Uhum. A pessoa, às vezes, está muito doente e ela passa ali na perícia e o médico fala, não, você está apta ao trabalho. Então, as pessoas vão esmurecendo, perdendo o ânimo. E a gente teve uma grande mudança em 2019 que foi muito pesada, assim, as mudanças foram muito fortes. Mas mesmo com esse desincentivo, né, que a lei traz, ainda continuo firmemente apostando que a previdência privada não, que o INSS é o melhor seguro. É o seguro que você vai fazer e vai ter a garantia, se você cumpre ali os requisitos, você vai ter a garantia de que você vai ter um benefício no momento que você precisar. Entendi. E você acha que, assim, outro fator para os jovens não pensarem muito em aposentadoria seja algum tipo de falta de responsabilidade, assim, de vou viver o hoje, esquece do amanhã, não tô nem aí? Você acha que tem algo assim também? Tem muito disso, mas eu penso também que tem muita desinformação. Uhum. Tem muito essa informação contrária, né? Que é de, para que você vai pagar? Né? Por que você vai dar dinheiro para o governo? Vocês já ouviram isso? Já, né? sim. Para que você vai dar dinheiro para o governo? Tem muito isso. E aí o jovem ele não pensa que não é só a aposentadoria. Tem muito mais benefícios além de uma aposentadoria. Sim, você falou dessas mudanças aí que afastam a gente da Previdência. Qual você acha que é os principais desafios que os jovens têm ao começar a contribuir para o INSS? O principal desafio financeiro, né? Porque na maioria das vezes você está estudando, não tem o tempo para o trabalho. Mas se der uma apertadinha, uma ajustadinha, uma conversada ali com a família, acho que dá para pagar sim. E o desafio maior que eu vejo, né, nesse tempo que eu estou trabalhando, é realmente a descrença, a falta de acreditar que vai ter um retorno. Porque quando você não acredita que tem retorno, você não aposta. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Né? A gente só briga por aquilo que a gente acredita. Porque assim, se você acreditar que vai ter um retorno, você vai falar, não, peraí, deixa eu deixar 3 lanches por mês e pagar minha previdência. Uhum. Né? E a falta de falar mesmo sobre isso com os jovens. Essas aí acho que são as maiores dificuldades. Entendi. Entendi. E pensando
saque aniversário do FGTS, assim, pensando para quem é totalmente leigo, não sabe muito sobre o assunto. Eu sei que tem um lado bom e tem um lado ruim, é isso? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim, o saque aniversário do FGTS, ele fala para você, ó, vem aqui e pega o dinheiro no mês do seu aniversário, né? Só que aí seu dinheiro fica por um tempo lá que você não pode mais movimentar. Por exemplo, se você saiu do emprego, se acontecer alguma coisa, você vai estar com o dinheiro travado. São essas situações que acho que deixam as pessoas desacreditadas, porque assim, te dá uma possibilidade, mas não te informa que isso vai ter uma sanção, não vai ter alguma coisa que não vai ser tão bom. Então, para fazer o saque aniversário é só se estiver realmente precisando muito. A minha indicação. Sim. Porque pode ficar seu dinheiro travado. Dessas dificuldades para você se aposentar de uma forma segura, como você acha que a gente pode evitar essas consequências do passado, assim como você falou, de tipo, como saque aniversário, essas coisas assim? Então, o saque aniversário é você não sacar, né? Não tem outra saída. Mas, assim, para questões de previdência do INSS, fazer um planejamento previdenciário com alguém que entende, né? Porque, assim, lidar com o INSS, trabalhar com o INSS, a pessoa não precisa ser advogado. Então, por isso que a gente vê muitos casos aí que a pessoa tentou, não conseguiu o benefício, porque ele não procurou um especialista, não fez da forma que deveria ser, seguiu o passo a passo ali. Porque, vou falar para vocês, eu estudo desde 2013, e aí você me perguntar, Eleusa, você sabe alguma coisa? Eu falo, eu ainda tenho que estudar muito, né? Então, fazer o passo a passo direitinho, para poder fazer um pedido bem feito. Então, ter esses cuidados. E, assim, o planejamento previdenciário, ele tem que estudar a sua vida. Estudar a vida, por exemplo, se vocês que são jovens, estudantes, qual que é a condição de pagamento? Porque tem várias formas de pagar. A gente começa por 5% do salário mínimo, que tem requisitos específicos, né? Por exemplo, se uma pessoa quer pagar por 5% do salário mínimo, se ela não trabalha, ela é facultativo. O facultativo é aquela pessoa que ela não trabalha, não exerce atividade laboral. É um estudante, é uma pessoa que recebe aluguel, que era uma coisa que eu ficava assim, gente, mas como que a pessoa vai ter dinheiro e não trabalha? Eu sempre ficava muito intrigada com isso, né? E aí comecei a estudar e vai descobrindo aí que a pessoa que é herdeira, ela tem o dinheiro, mas ela não é advindo do trabalho dela. Então, se ela quer pagar por 5%, ela tem que ver se ela se encaixa ali naquele perfil, que é do baixa renda. A pessoa tem que ter uma renda familiar inteira de 2 salários mínimos, tem que estar cadastrada no cadastro único do governo federal e não pode ter renda própria para esses 5%. Entendi. Tem várias outras. Nossa, bastante coisa. E pensando, assim, numa realidade atual, assim, dos jovens, que bastante gente é freelancer, não é CLT, né? Como que essas pessoas podem investir para ter uma aposentadoria? Então, o freelancer, o que você fala, é interessante falar. O freelancer ele já não é mais o facultativo, ele está trabalhando de alguma forma. Então, quando você trabalha, você pode ser individual. Aí você pode abrir uma MEI, que é a empresa, né, de pequeno porte. E aí, quando fala em MEI, aqui a gente é bom falar para as pessoas que, às vezes, a pessoa abre uma MEI, né, e não sabe que você tem que pagar o imposto. Porque ela pega ali os impostos todos e sintetiza em um único pagamento, em uma única guia. E aí a pessoa, tem muitos casos de pessoas que abrem a MEI e não paga. E aí depois tem uma dívida com a Receita Federal. Ela dá direito a benefícios do INSS, mas ela é uma empresa. O que eu costumo falar com meus alunos? A pessoa que tem uma MEI, ela é um empresário igual ao Silvio Santos. A diferença é o valor que cada um ganha com essa empresa. Para ficar mais esclarecido, né? Mais claro. Então, a pessoa, se ela está trabalhando, né, fazendo um freelancer, fazendo algum trabalho, ela pode contribuir. Ter uma MEI, dependendo da necessidade, que é 5%, então fica um valor menor. Ela pode contribuir 11% sobre aquele valor que ela arrecadar, né, que ela receber
ela pode contribuir 20%. Aí vai depender desse planejamento. Porque, assim, cada valor que você paga vai refletir no valor que você vai ter de benefício. Sim. Você mencionou o caso daquela senhora e também falou de várias formas que aconteceram aí durante o seu trabalho. Dentro desses casos jurídicos, teve um que mais chamou a sua atenção, além desse, né? Olha, tem muitos casos, mas tem, assim, alguns que está até no livro, de uma pessoa que ela era em situação de rua, pessoa em situação de rua. E foi um dos meus primeiros clientes. Eu recebi uma carta eu estava no INSS, na agência do INSS, aqui no centro, e eu recebi, ele sentou do meu lado, um senhor já sentou do meu lado e me pediu um cartão. Eu dei meu cartão para ele e fui embora. Tempos depois, eu recebi uma carta dele, inclusive até encontrei essa carta esses dias em casa. E nessa carta ele falava: excelentíssima doutora, eu preciso da sua ajuda, eu fui preso e eu moro há 50 anos na Rua das Palmeiras, no número tal, em frente à casa número tal. Deu todas as informações dele, que precisava da minha ajuda. E aí, todos os dias, eu ia nessa Rua das Palmeiras, a hora que eu saí do meu trabalho, eu ia na Rua das Palmeiras, descia ali no Santa Cecília, andava toda a Rua das Palmeiras procurando esse senhor. Nunca encontrei, até hoje. Mas aí o pessoal foi ficando intrigado, as pessoas que estavam ali na rua sempre: o que você faz aqui todo dia que você anda a rua inteira? Eu falei: eu estou procurando esse senhor, mostrei a carta. E eles falaram: esse senhor não está mais aqui, né, na rua. Ele ficou com problemas psiquiátricos e foi levado para um hospital. Mas a gente tem um monte de gente que está em situação de rua e que precisa de atendimento. Falei: não sou da prefeitura, não sou da defensoria, sou uma advogada autônoma, sou uma freelancer, né? Uhum. Se quiser, eu posso atender, sim. Só que eu vou cobrar meus honorários. Ele falou assim: não, pode ficar tranquila. A única coisa que eles precisam é que alguém olhe para eles como pessoa, enxergue eles como pessoa. E aí eu comecei a fazer esses atendimentos na rua, sentada no meio-fio, tudo quanto é lugar que vocês pudessem imaginar, eu atendia, sentada na escada do metrô, atendendo. E esse primeiro senhor, chama Seu Zé, a gente foi ao cartório, que naquele tempo eu pegava... assinava e a gente reconhecia firma na assinatura. O seu José, fui com ele até o cartório. Quando chegou no cartório, tinha uns 5, 6 degraus. A hora que chegou, ele parou. Ele ficou como se fosse uma estátua na porta do cartório. Não se mexia, e gelado. E eu falei: o que foi, seu José? Não posso entrar aí. Aí eu falei: seu José, o senhor está comigo. E hoje, onde eu entrar, eu cheguei a me arrepiar disso. Onde eu entrar, o senhor vai entrar junto. E aí, depois de um tempo que ele conseguiu, assim, mexer um pouquinho, e entrou, e a gente fez essa procuração. Então, o seu José foi, assim, um caso que mexeu muito comigo, porque ele já estava há 50 anos na rua também, e o quanto essa pessoa que está na rua, a gente não sabe os motivos, né? Não dá para falar: nossa, coitado ou não coitado. Mas o quanto ela deixou de ser um ser humano, quanto ela deixou de se enxergar como gente. E a partir do momento que nós fizemos o benefício dele, que eu terminei, e ele recebia o benefício, ele comprou uma roupa nova e ele ia no escritório. Eu trabalhava num escritório que era bem bonito, assim, bem de primeiro padrão alto. Ele chegava lá todo bonitinho, vestidinho, e ia me pagar todos os meses. Ele queria me pagar todos os meses. E nesse primeiro pagamento dele, ele chegou no escritório e a secretária veio e serviu para ele um café com a xícara e o pires. Aí ele começou a chorar. Ele já estava chorando, mas aí ele chorou muito. Ele falou assim: 50 anos que ninguém me serve um café na xícara com pirex. Não esqueço como ele falou. Então foi muito marcante, porque ao longo do tempo ele me apresentou muita gente e cada vez que ele me encontrava, ele começava a chorar. Falava: você mudou minha vida. O fato dele vir pagar os honorários era como se ele tivesse voltado para a sociedade, que ele se sentisse honrado em estar pagando os honorários. Sim. Apesar dele estar gastando dinheiro, ele achava que era uma recompensa. Né? Gratidão, Exato. Né? Gratidão. Exato. Eu vejo que você fala com muito amor sobre o que você faz. Você falou que se apaixonou por isso quando você conheceu.
Mas você acha que isso tá cumprindo as suas expectativas de quando você era mais nova? Sim, a cada vez que a gente consegue um benefício, especialmente para as mulheres, porque como eu sou do interiorzão, sou do Riachinho, capaz vocês nunca ouviram falar disso aí, Minas Gerais, no interiorzão, uma cidadezinha bem pequenininha que foi fundada pelo meu pai e pelo primo. Então, eu trabalhava no mercado lá, né? Era caixa, depois passei a gerente e tudo mais, e eu atendia toda a população rural, a população inteira da cidade. E tinha muitas mulheres que elas dependiam do dinheiro do marido e elas não sabiam que existia a possibilidade de se aposentar. Então, quando eu tive conhecimento do INSS, da Previdência, que eu já comecei a estudar mais tarde, mais velha, eu tive assim, era uma sede, era uma loucura de falar, olha, ir lá e falar para cada uma daquelas senhorinhas que está lá na roça e falar para elas, tem uma possibilidade de você ter o seu próprio dinheiro. Uhum. Legal. E você tem até um livro que você fala mais sobre mulheres, né? Desses livros. Se você quiser falar um pouquinho sobre ele pra gente. Esse aqui, acho que é aqui nessa câmera, né? Isso. Que esse aqui a gente lançou na semana passada. Até vou fazer um encontro ali na Paulista para entregar alguns que o pessoal comprou, se vocês quiserem participar. Com certeza. Esse aqui que a gente lançou no final do ano passado. Conta um pouco dessa história, né? E tenho esse aqui que é o meu livro querido, que foi feito sozinha mesmo, solo, capa feita pela filha, marido escreveu o prefácio, a foto foi feita pela filha, que é fotógrafa, então foi tudo feito em casa. E foi dentro de uma semana, porque eu queria lançar ele no Rio de Janeiro, e eu fiz, aí chegou, a gente ia viajar 11 horas da noite, e o livro chegou em casa para levar, acho que era umas 10 e pouco, quase 9, 10 horas da noite. Então foi aquela correria. Sim. Mas o livro conta um pouco dessa trajetória, né? Que a gente não pode ficar desanimado. Às vezes você está passando por situações que você não acredita em mais nada. Mas se você tiver alguém do lado, alguém que vai olhar para você e te lembrar que você é uma pessoa e que somos a imagem de Cristo. Se Cristo conseguiu passar por tudo que ele passou e ele ressuscitou, ele está aqui, então a gente também consegue, né? Sim. Sim. Perguntar uma coisa que me veio na cabeça agora. Tem bastante gente, acho que até as pessoas mais jovens mesmo, que não investem essa parte no INSS, assim, essas coisas, mas elas falam que vão investir um dinheiro em renda fixa, essas coisas. Você acha que vale mais a pena as pessoas fazerem isso ou ir para Previdência mesmo, INSS? Eu defendo que tem que fazer as duas coisas. Por que o INSS? A minha defesa para o INSS. Por exemplo, se você está com 16 anos, começou a pagar, tem um ano que está pagando, surgiu uma doença. Hoje em dia a gente não pode falar que só a gente mais idosa, né, que vai ter algum problema de saúde. Uhum. Então, se você tem um problema de saúde, você vai poder requerer um benefício, vai ter a possibilidade de ter um benefício. Eu estou estudando, né, sou um estudante, engravidei. Claro, a gente sabe que tem um monte de coisa para evitar, mas vai que acontece. Se você tem uma gravidez e está pagando o INSS e está em dias ali com as suas obrigações com o INSS, você vai ter a possibilidade de ter um benefício de salário e maternidade, que você vai passar 4 meses recebendo um valor para você ficar mais próximo ali do seu bebê. Uhum. Então, tem várias situações que vão, né, facilitar. Não é só a aposentadoria. A aposentadoria é alguma coisa que é muito longe para vocês que são muito jovens. Fala assim, não, mas eu tenho ainda... Mulher aposenta com 62 anos e homem com 65. Se vocês têm 20 anos, vocês vão ter de 40 a 45, 42 anos para planejar. Mas se você já começa esse planejamento agora, você pode fazer escalonado, né? Paga 12 meses, aí depois faz... Hoje, a legislação, quem não tem a obrigação, quem não é trabalho de carteira assinada, pode fazer esse escalonamento. Pagou ali 12 meses, entrou. Eu falo com meus alunos assim, você ligou o seu umbigo, o seu cordãozinho umbilical com a mamãe INSS. Você é o filhinho, o INSS é a mamãe. Ligou com os 12 meses, faz contribuições escalonadas. Eu tenho muitos clientes que é assim, que eles fazem 3 contribuições no ano. Eu não falo para fazer 2, porque vai que ele esquece uma e depois ele perde ali a ligação com a mamãe dele, né? Uhum. Mas para garantir esse tipo de coisa, a doença,
a pensão por morte. Por exemplo, se você vem a óbito, pode ser que você deixe essa pensão para alguém da sua família. Então, são muitos benefícios, não é só a aposentadoria em si. Entendi. Mas na sua área de trabalho, você acha que precisa de muita vocação? Ou é simplesmente, tipo assim, como você gosta da profissão, você estuda muito sobre isso e simplesmente assim? Eu acho que tem que ter muita vocação. Primeiro, porque você vai lidar com todo tipo de gente. E a Previdência, você vai lidar com um grupo A, né? Mas a maioria é grupo C, D. Então, você tem que ter a empatia, o carinho. Você tem que gostar de pessoas. E gostar de estudar, porque eu vou te falar. Tem semana que sai 3, 4, 5, 6 legislação diferentes. Meu Deus. E a hora que você pensa, eu aprendi alguma coisa, mudou tudo. Sim. E qual que você acha que vai ser, assim, o futuro da Previdência, do INSS, pro futuro do Brasil? Você acha que vai mudar muita coisa ainda? Vai mudar para melhor, para pior? Para melhor, não acredito muito. Ai, né? Mas eu sou não deixo de acreditar nas coisas, mas mesmo pensando que nós não teremos grandes mudanças para melhor, ainda acredito que é um bom seguro. É um seguro que, aliado àquilo que você falou, fazer lá o investimento, fazer uma previdência complementar, vai ser uma segurança. Por quê? Eu já conheci, né, pessoas que me procuraram, era um casal de médico. Uma das histórias. Os dois tinham 70 anos de idade. Eles tinham ganhado muito dinheiro, né, 70 mil por mês, valores altos. Só que eles não se prepararam para envelhecer. Eles não fizeram não pagaram INSS, não fizeram uma previdência privada, não colocou um dinheiro lá em uma aplicação. E quando chegou com 70 anos de idade, você já perde sua força de trabalho. Você não é mais a pessoa que você era. Né? Mesmo na medicina, no direito, no trabalho de vocês, que a gente ainda consegue fazer muita coisa, mas perde. E no caso deles, eles não conseguiam nenhum benefício que era do governo, que é chamado LOAS, BPC LOAS, não sei se vocês já ouviram falar. Porque eles não se encaixavam no requisito, mas também não tinha dinheiro, não tinha nada para manter ali. Eles tinham uma casa de alto padrão, mas ter uma casa não quer dizer que você tem dinheiro. Né? Ter um imóvel não quer dizer renda. Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Por isso que eu sempre defendo. Porque aí eles estavam numa situação dependendo de outras pessoas. Entendi. E você acha que tem alguma coisa importante, assim, sobre esse assunto que as pessoas, no geral, talvez não saibam, mas que é importante elas saberem? Sim, eu acho que sempre tem a importância de você entender qual que é o seu momento, né? Qual que é o seu momento, por exemplo, se é uma pessoa que já pagou o INSS, esse planejamento para ela, ele vai ser diferenciado. Tem que olhar o passado, o presente e ver o que é o futuro. O que você espera do futuro? O que você se organiza para o futuro? Então, tem que estar sempre olhando para esses 3 pontos, né? O que eu estou fazendo? O passado já é um segundo atrás. Então, o que eu fiz nesse segundo atrás? Eu já pensei em me organizar, pelo menos para pagar 166 e alguns centavos, que é 11% do salário mínimo para o INSS. O que está acontecendo agora, que é no presente? E o que eu quero para o futuro? Eu quero um benefício no valor de teto. Né? Então, acho que isso é bem importante, ter essa consciência mesmo. Perfeito. Foi um papo super legal. Acho que você tem que voltar mais vezes para falar sobre isso, porque tem muita coisa e a gente realmente precisa saber disso, né? As pessoas tanto daqui do Mackenzie quanto das outras faculdades que assistem a gente, é importante saber dessas coisas. Para as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, né, começando a fazer estágio agora, é super importante. Então, a gente agradece muito por você ter vindo aqui. Foi um papo super legal. Sim. Agradecemos aí a sua presença e até a próxima. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de a gente encerrar, queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @MacEntreNós, no Instagram, TikTok e Spotify.
Você ouviu Entre Nós, um programa de alunos para alunos, produzido pelos alunos maquinzistas, com trabalhos técnicos de Doni Paruti, Emerson Canoa e Rafael Oliveira, com orientação da professora Márcia Detoni. Entre Nós.